E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? O Bahia entrou na zona de Libertadores, pré-Libertadores, com o triunfo de ontem perante o Cuiabá. Mas o resultado foi bom. O desempenho foi. Volto já já. E aí, galerinha, beleza? Tudo bem na paz de Jesus? Um confronto direto que vem agora entre Bahia e Corinthians. Mas uma coisa me deixou assim, com a pulga atrás da orelha, porque o futebol tem que ter malandro, né? Malandro tem que ter malandro e malandro mesmo. O jogo de ontem do Corinthians teve um tempo de 10 minutos no segundo tempo, foi dado de prorrogação. 10 minutos. Corinthians atrasou até ter esse tempo todo. Saiu de campo do primeiro tempo tomando 2-0 e foi lá e virou o jogo e ganhou o jogo. Pronto. Né? E teve 10 minutos no segundo tempo. Incrível, né? Mas quem tem que ter essa malícia é o Bahia, não sou eu. Mas vamos lá para o que interessa. Quem jogou ontem pela classificação para disputar uma vaga pela Libertadores? O Atlético Mineiro e o Botafogo. O que eu quero pegar de exemplo desse jogo e trazer para o nosso Bahia. Veja a raça do Botafogo. A técnica vale, é claro. Mas veja, superou a raça ontem um time com um jogador a menos. Entrou em campo com um jogador a menos. Né? Porque Grego foi expulso. Jogador a menos. Pelo tempo, menos de um minuto. E ganhou do Atlético Mineiro. Campeão. Aquela raça, 1% se tivesse com o Bahia ou 10%, 10% com o Bahia, porque chegou ao ponto do cronista, o radialista, dizer assim: quem é que está disputando uma classificação, uma pré para Libertadores? É o Cuiabá ou é o Bahia? O Bahia venceu o jogo? Sim. Foi bom? Sim. Mas é um time que realmente, entrando para uma Libertadores, com esse estilo de jogo, com essa forma de jogar, convence? Me desculpe se eu estou sendo exigente. Me desculpe aqueles que acham que eu estou sendo exigente. Não, eu estou sendo coerente com a minha fala durante todo o campeonato. Eu estou sendo coerente com a minha fala durante todo o campeonato, que foi assim. Um time apático para quem está disputando uma vaga na Libertadores. Confere a importância do jogo de ontem para o Bahia, e o Bahia não deu a devida importância para que inspirasse nós, como torcedor, uma tranquilidade. Por diversos aspectos. Uma vaga para a Libertadores. Cuiabá já rebaixado. Tomou de casa aqui o Bahia 2-1 deles. Time que não ganha há 5, 6 jogos. O Bahia. Pega um time com 2.000 torcedores lá. E o plantel que o Bahia tem. Complicado, né? Então, às vezes, vocês acham assim: o Luciano está cobrando exigente demais. Desculpe, mas eu posso estar cobrando demais. O Corinthians venceu e hoje encontra na disputa entre Corinthians e Bahia e Cruzeiro por vaga da pré. 2 vagas. 3 times por 2 vagas. O Vasco está fora e o Atlético Mineiro está fora. Em relação ao Bahia, está fora. Em relação ao Bahia, está fora. Tá certo? Porque o Bahia foi a 50 pontos e 14 triunfos. Eu digo que o Vasco está fora
Porque matematicamente ele pode entrar. Não tem porquê, só se ele vencer os 2 jogos, ou vou melhor. Ele, para entrar ali, o Bahia tem que vencer o Corinthians e o Vasco ganhar o próximo jogo. Para que o Vasco vá a 47, some 13 triunfos, 13 vitórias, se iguale com o número de. Se iguala não, ele vai a 47 Vasco. O Corinthians já está com 50 se ele perder do Bahia. E o Vasco vai para o último jogo, como o Corinthians vai para o último jogo para disputar a vaga. Isso sem conta, estou falando do Vasco, né? Porque o Cruzeiro ainda está no páreo. Só que o Cruzeiro vai jogar hoje com o Bragantino. Bragantino esse que está na 18ª colocação e quer sair para somar 40 pontos. E ele torce para que Fluminense e Atlético Paranaense, ambos, o 15º e o 16º, na pior da situação, a salvação do Bragantino é o Fluminense perder, que está com 39, o Bragantino ganhando, né, do Fluminense, que o Fluminense é 39, ele assume o lugar do Fluminense e empurra o Fluminense para baixo. O Bragantino, né? Opa, deixa eu corrigir aqui. É o Atlético Paranaense. Se ganhar, está classificado. Fica lá classificado, que ninguém acompanha mais ele. Desculpa aqui corrigindo. E o Fluminense, que está com 39, está com o Bragantino. Bragantino esse que pega o Cruzeiro, que é importante hoje para o Bahia. Bragantino esse, ganhando do Cruzeiro, bom para a Bahia. E o Bragantino, se o Fluminense perder do Atlético Paranaense, cai para a zona. Mas se o Atlético ganhar, além de tudo, ainda se livra do rebaixamento. E o Bragantino ganhando, vai fazer o quê? Empurra o Fluminense lá para baixo. O Vitória ganhando, com a derrota do Criciúma ontem, o Vitória ganhando, acabou, fechou o caixão. Está livre do rebaixamento. Vai para o último jogo disputando agora uma Sul-Americana. Então tá assim o Campeonato Brasileiro. Hoje tem Vitória, às 18h30, no Barradão. Volto a dizer, se o Vitória ganhar o jogo do Fortaleza, está fora de rebaixamento, não corre risco e vai para o último jogo disputar uma vaga pela Sul-Americana. Ou seja, já entra na Sul-Americana, né? Aí outra matemática depois do jogo. O Bahia vai pegar o Corinthians na terça-feira, brigando por essa vaga da Libertadores. O Bahia tem 50, Corinthians tem 50, ambos têm 36 jogos, só que o Bahia está na frente do Corinthians hoje por conta de ter um triunfo a mais no primeiro critério. Tá certo? Então o que eu quero dizer para vocês é isso. O jogo de terça-feira vai dizer se o Bahia fica para Libertadores ou não. Mas a gente pega o jogo de ontem, aquele tipo de jogo, time devagar, parecendo que tem que ser empurrado, desce na ladeira, é complicado. Confere? Então ontem o Bahia venceu, de virada 2-1 o Cuiabá. O Criciúma, depois de estar dando 0, tomou 4 do Corinthians. E o Vasco empatou, graças a Deus, com o Atlético Goianiense, que tirou as pretensões do Vasco aí nessa briga. Para mim, tirou. Matematicamente, bem longe, mas tirou. Só fazendo uma matemática bem fina. Tá certo? Então, vamos esperar o que é que vai dar hoje. Hoje a gente sacramenta mais algum rebaixamento. Se o Bragantino não ganhar hoje, ele está. E assim o Fluminense ganhando, o Bragantino está. Se o Fluminense ganhar, o Atlético ganhando está fora. O Fluminense ganhando e o Bragantino perdendo, fecha o caixão pro Bragantino. Então ele tem que ir para cima de quem? Do Cruzeiro. Então hoje tem 3 jogos, o Vitória e Fortaleza.
O Bragantino joga com o Cruzeiro às 18h30. Todos os jogos às 18h30. Vitória e Fortaleza, Bragantino e Cruzeiro, Clube Atlético Paranaense e Fluminense. Todos os 3 jogos às 18h30. Tá bom? Então um abraço para todos vocês. Vamos esperar no que é que vai dar desse suco. Ficar só de camarote.